Olá, meu nome é Fabiano, esse é o canal Protagonista e aqui nós conversamos sobre desenvolvimento e crescimento pessoal. Eu espero que não esteja vazando, mas o vizinho está fazendo uma obra aqui, está uma sinfonia de martelo e furadeira. Mas acredito que não vai chegar até o vídeo. Olha ao seu redor nesse momento, melhor, olha a sua rotina. O que você está fazendo em excesso? Trabalhando ao extremo? Comendo sem ter fome? Bebendo diariamente? Gastando um dinheiro que você não tem? Ou você fica horas rolando um feed para ver uma vida artificial enquanto a sua vida passa? Preste muita atenção na frase que eu vou falar agora. Todo excesso esconde uma falta. Vou até falar de novo que isso é muito importante. Presta atenção. Todo excesso esconde uma falta. Quando pesamos a mão num comportamento, o problema não é a ação em si. Isso muitas vezes é uma cortina de fumaça, é uma distração para a gente não encarar o que a gente precisa olhar. Quando eu foco demais em uma coisa, obviamente eu não vou ter tempo para outra. E muitas vezes a gente foca em coisas que não são tão importantes porque a gente quer esquecer, deixar para depois coisas mais importantes e muitas vezes urgentes. A decisão que eu preciso tomar, a atitude que eu gostaria de tomar, mas parece que eu não tenho coragem. Algo que a gente precisa olhar, mas não quer. Uma decisão que precisa ser tomada e a gente adia. E por que esse comportamento? Nesse vídeo, você vai entender o mecanismo oculto atrás dos exageros e descobrir passo a passo como mudar isso. Para mudar um padrão, primeiro precisamos entender como ele nasce. O excesso, muitas vezes, é simplesmente uma fuga. É o seu cérebro buscando uma recompensa rápida para aliviar alguma coisa que você está sentindo, que você está adiando, que você não está fazendo. E agora nós vamos conversar sobre alguns pilares bases desse comportamento. Vamos ver se a gente se identifica com algum deles. O primeiro é a ansiedade. O tempo não fala, o tempo não exige, mas ele não para. Ele passa. E ele não vai ficar esperando a gente tomar uma decisão, a gente tomar uma atitude. Isso gera dentro de nós, lá dentro, como se fosse um alarme, um desconforto. A gente precisa tomar determinada decisão, a gente precisa fazer algo a respeito de algum assunto e a gente protela, a gente posterga, a gente procrastina, a gente deixa para depois. E aquele alarme vai soando e aquele desconforto vai aumentando. E com isso, o futuro parece incerto e assustador. E para acalmar o caos mental, você busca ou o controle ou um prazer imediato. O controle é fazer alguma coisa que eu domino bem. Então eu me jogo em alguma coisa, fazendo algo muito seguido, muito repetidamente, como se eu dissesse para mim mesmo que eu estou no controle. Ou então eu busco o prazer imediato. Eu como sem ter fome, eu bebo, eu uso alguns, digamos assim, entorpecentes, por assim dizer, busco alguma fuga em alguma coisa que me dê um prazer momentâneo. O segundo é a compensação. Quando a gente se sente inadequado para alguma coisa na vida, a gente tenta compensar em alguma coisa em que eu já esteja habituado a fazer. Ou seja, a pessoa foca no que ela é competente para não olhar naquilo que ela se sente fraco ou incapaz de resolver. Perceba que eu não disse que a pessoa é fraca, ela se sente fraca. Mas se ela desenvolveu habilidade e já ela é boa em alguma coisa, ela pode desenvolver habilidades e se tornar boa naquilo que ela se sente fraca. Ela não é, mas ela se sente. Outro pilar é a autopunição. Quando a gente tem uma culpa inconsciente, algo que a gente não consegue perdoar, nós muitas vezes nos entregamos aos excessos. Excesso mental e excesso físico. Aceitamos tarefas demais, fazemos coisas além do que a gente deveria para a nossa saúde. Nós colocamos em situações de excessos, porque no fundo a gente acha que não merece descanso e não merece felicidade. Estamos num processo de autopunição. Outro pilar é a autossabotagem. O medo de tomar uma decisão, o medo de fazer alguma coisa, que às vezes a gente tem ou medo do sucesso ou medo do fracasso, faz com que a gente deixe uma tarefa muito importante de lado e a gente se dedique a outras coisas menos importantes, ou a maratonar uma série. O excesso serve para nos afastar daquilo que realmente importa. Como se a gente usasse a desculpa, eu não consegui olhar isso hoje. Eu deveria ter feito, mas eu estava fazendo tal coisa.
a gente não prioriza inconscientemente e isso é uma autossabotagem. Com isso, talvez você tenha identificado algum comportamento seu. Para melhor analisar isso, vamos nos fazer 3 perguntas. O que acontece quando eu paro? Quando eu não faço nada? O silêncio me traz paz ou desconforto? Se me traz desconforto, pode ser que eu esteja fugindo de alguma decisão que eu preciso tomar. Pode ser que esteja faltando algo e eu, por estar parado, me sinto culpado, sabendo que inconscientemente eu tenho algo a resolver, algo a fazer. Outra coisa que você precisa perceber: qual o sentimento que antecede o impulso? Se você do nada deu vontade de comer alguma coisa, de abrir a geladeira e tomar uma cerveja, de comprar alguma coisa, de fazer algo, pare 5 segundos e tente entender o que te motivou a isso. É a sua vontade realmente? Ou você acabou de passar por uma situação estressante, ou você passou por algum momento em que aquilo te deixou desconfortável e você busca uma compensação, uma substituição, uma autopunição. Muitas vezes o nosso comportamento é uma mistura de autopunição com compensação e a gente não percebe. E terceiro, o que você passaria a ver se você desacelerasse? Se você reduzisse o excesso de trabalho, sobraria tempo para? Se você parasse agora de comer em excesso, de beber, de buscar fugas, sobraria tempo para? Ou seja, buscando reduzir as fugas e o comportamento excessivo, você passaria a perceber aquilo que precisa fazer. E você teria a oportunidade de se dedicar a isso. E como a gente faz para mudar tudo isso? A mudança é sempre um processo. Nunca um estalar de dedos, nunca é uma mágica, nunca é algo abrupto. Toda mudança é um processo. E você precisa olhar para isso com calma. Meus amigos, muitas vezes o excesso não é a causa, é a consequência. Se você não tratar a causa e você de maneira muito abrupta tentar estrangular um comportamento seu, modificá-lo à força rapidamente, a sua vontade, a sua compulsão só migra para o outro lado. Você precisa, em primeiro lugar, tratar a causa, descobrir o que está te causando esse excesso, o que te leva a cometer esses excessos. Olhe para você e veja aquilo que sente falta. Vamos tratar essa ferida. O que está te incomodando que fez o resultado no excesso? Qual a causa? O que está te incomodando lá dentro? Como a gente disse no início, todo excesso esconde uma falta. E a gente precisa olhar essa falta. Olhando diretamente para você. Olhando para dentro de você. O que você sente falta? De afeto? De uma estabilidade financeira? De atenção? De autocuidado? Primeiro você precisa identificar, para depois saber como resolver. Acolha o desconforto. Se a vontade de exagerar, se a vontade de fazer algo compensatório surgir, aguarde 5 minutos. Permita-se sentir esse tédio. Permita que esse sentimento se acalme. Crie barreiras. Se o seu problema é o excesso de telas, bloqueie o celular. Se o seu problema é excesso de compras, tire o automático do cartão de crédito dos sites que você frequenta. Evite ter na geladeira coisas que vão te compensar e ao mesmo tempo te punir. Facilite o acesso a hábitos saudáveis e dificulte o acesso aos hábitos nocivos. E sim, meus amigos, olhar as nossas dificuldades dói. Olhar as nossas faltas dói. Exige coragem a gente se olhar no espelho sem filtros e sem desculpas. Sim, isso requer esforço. Mas lembre-se, a cura só começa onde a fuga termina. Eu quero propor um desafio de honestidade com você. Escreva num papel aquele excesso que você está cometendo e agora você está percebendo. E escreva no papel também qual a falta que você está deixando de lado, que você não está olhando. E por que eu digo para escrever no papel? Quando você exterioriza o problema, você tira o poder dele sobre você. Coloque no papel para não deixar na sua mente. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixa o like. Se você tem um amigo, alguém que você goste muito, que também está passando por essa fase, compartilha com ele. Quem sabe é a luz que faltava para ele tomar uma decisão de mudança. Muito obrigado pela sua atenção. Trate as suas faltas com carinho e cuide-se bem. Você merece. Até o próximo vídeo.